boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá. Se vocês estiverem no computador é mais fácil, mas pelo celular também dá. Coloquei aqui, ó, login, para a gente entrar nas Olimpíadas Nacionais de História, tá? ONHB, beleza? A primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, vir aqui, fazer a autenticação, né? Colocar o e-mail. Vamos lá. Eu vou pausar porque vai ficar mais fácil para você, pra gente já voltar, se você estiver já logado. Beleza, pessoal. Aí vocês vão entrar aí, vão estar logados, tá? Na NHB. Tudo bem? A gente tem 5 dias para responder essas perguntas, né? Que a gente debata as questões. Não tem só uma pergunta, uma resposta certa, na verdade. Então são várias respostas, uma está errada, totalmente errada, e tem uma pontuação aí, né, de acordo com a complexidade da resposta, que a gente precisa pesquisar, entre outras coisas. Vamos acessar aqui então. A gente está aqui, eu estou com essa equipe aqui, eu estou logado na primeira fase, né? Vamos lá, estou logado com vocês aqui, ó, Peregrinos da Verdade, primeira fase. Vamos logar aqui, beleza? E a gente desce aqui, ó, fase 1. Isso aqui pulando é que a gente está ainda dentro, né? Para vocês saberem. Então vamos lá, fase 1, começa a aventura. Então seja bem-vindo, vai ter o boas-vindas explicando como funciona aí. A gente tem as questões, mais um questionário que também faz parte da tarefa, obrigatório, tá? Questionário socioeconômico no final das tarefas, tudo bem? Então vamos lá. Resumo da fase 1, tá explicando aqui como que funciona, os documentos, relatório de entrega e tudo mais, tá? E tem uma questão no rascunho aqui que a gente vai abrir. Então tá aqui, ó, são 8 questões, mais a tarefa que é o questionário. Beleza? Vamos para a questão 1. Então, o tema da prova está tratando a questão das mulheres na ciência, né? Na desigualdade de gênero aí na ciência brasileira. Tudo bem? Então vamos lá. Vou olhar aqui as questões. Então está dando orientação, né? Possui 4 alternativas, é uma resposta correta, mas cabe à sua equipe escolher a alternativa e considera mais adequada e selecioná-la. A gente pode salvar em rascunho, mas em algum determinado momento a gente precisa enviar, confirmar a resposta, tá? Até a data limite que é o sábado. Então a gente pode debater, por isso que ele permite isso, né? Para que o grupo debata como vai ser a questão. Vamos para a primeira questão aqui. Então tá um post da deputada Thalira Petroni, de 11 de fevereiro de 2025, ok? Aí tem um post dela aqui, ó, celebrando a questão ela também fez história, fez serviço social e está celebrando, ela foi autora da lei Mães Cientistas, que permite a prorrogação dos prazos acadêmicos, né, para pais e mães, né, para quem se tornar pais e mães durante a pesquisa, né? Então vamos lá, esse é o primeiro documento, vocês estão vendo o documento 001. Vamos para o documento 2, entrevista com Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia. Nós, da maioria das universidades acadêmicas, a gente começa com 65% na bolsa de iniciação científica e quando vai para a bolsa produtividade, que é o pico da carreira da ciência, a gente afunila para 35%, revelando que no meio do caminho a desistência e a política dos cuidados recai sobre as mulheres, ou seja, as mulheres que optam por serem mães são punidas no seu tempo de entrega dos seus trabalhos acadêmicos, então elas acabam sendo prejudicadas por serem mães, né? Então essa lei vem garantir aí os direitos principalmente das mulheres, né? Mas de pais e mães pesquisadores, para que eles consigam acabar suas pesquisas, beleza? Então a gente tem aqui as alternativas. Vamos lá? Aí, ó. Primeira pergunta aqui. A partir dos documentos é possível inferir que, lembrando que história significa pesquisa, então é bom também a gente dar uma pesquisada, sair aqui
e pesquisar o que a gente não souber, as palavras, etc., mas especificamente a lei, tá? Então tem algumas alternativas, vamos ler as alternativas e vamos ver quais a gente acha que é melhor. Vamos lá. As dificuldades de pesquisadores, sejam pais e mães, impactam na produção da ciência no Brasil? Essa está bem descritiva, né? Está bem objetiva, então tá certo, mas provavelmente essa questão valeria menos porque não precisou pensar muito, tá bom? Vamos para B então. Nova legislação garante que mulheres, na maioria das universidades, mantenham sua produtividade acadêmica ao longo das suas carreiras. Nenhum dos textos falam isso, e a gente tem um textinho complementar aqui embaixo, ó, o Labirinto de Cristal. Se vocês abrirem, dá para abrir aqui, ó, ele vai tratar dessa questão da desigualdade de gênero, das dificuldades das mulheres fazendo pesquisa, nas mulheres na física, né? Inclusive a gente tem uma professora que é referência aqui na Universidade de São Carlos, que palestrou uma vez para alguns alunos meus, mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então tá aí a questão da dificuldade das mulheres manterem-se no ambiente acadêmico, que é um ambiente de competitividade, no ambiente de pesquisa, tá bom? Então vamos lá. Então, nova legislação garante que as mulheres, na maioria nas universidades, que elas são a maioria, mantenham sua produtividade acadêmica ao longo das suas carreiras? Vamos lá, pode ser, né? Que sim, vamos pensar um pouco mais, vamos ler as outras. O trabalho reprodutivo, né? Que é, ou seja, ter filho, de cuidado, historicamente atribuído às mulheres, foi negligenciado no âmbito das políticas científicas e acadêmicas? Beleza, é um fato acontecendo, tá? E a lei 14.925 de 2024, só em 2024, é uma conquista de coletivo de mulheres pesquisadoras. Então, qual que é? A questão aqui é a que trabalha mais inferência. A que vai valer mais é a que faz a gente pensar para poder responder, certo? Então, olhando essas perguntas aqui, a gente já viu que a primeira tá certa, mas aí tem a questão essencial da prova falar das mulheres, essa questão não falar sobre as mulheres. A questão B pode valer alguma coisa aí, mas ela tem um problema aí, né? Que ela está dizendo o quê? Que a nova legislação garante que as mulheres, maioria das universidades, mantenham sua produtividade acadêmica ao longo das suas carreiras. Não necessariamente isso, né? Ela só vai permitir que elas consigam ter filhos e concluir o seu trabalho, mas não vai ter um incentivo ou uma cota específica para as mulheres nas universidades, nos cargos de pesquisa ou nos cargos de professoras acadêmicas aí, certo? Que diminuir essa desigualdade entre homens e mulheres nos espaços de comando da ciência brasileira, tá? Então não pode não ser essa questão aí, ou ela pode valer menos também. C, vamos para C aí. A C é a questão que vai tratar o seguinte, o trabalho reprodutivo que a gente falou, né? Cuidado historicamente atribuído às mulheres foi negligenciado no nome das políticas públicas, é verdade. É a que faz a gente pensar, né, melhor sobre isso, né, já que elas são 65% da iniciação científica, de acordo com a entrevista, e tem 35% depois na hora de produzir, de receber bolsa produtividade, tá? E aí a gente tem a D, possível historicamente, aí, ó, plausível ela né? Historicamente, mas a gente não tem nenhum documento nosso aí tá tratando dessa questão específica. Então a gente tem essa possibilidade aí. Essa questão D pode ser muito certa, pode valer 4 pontos, a pontuação máxima, ou ela pode não valer. Então essa é a dificuldade da prova, né? Pode valer 5 pontos no caso. Essa é a dificuldade da prova que a gente tem aí, tá? Esse é o grau de dificuldade. Então a gente precisa pensar e debater qual das alternativas a gente vai mandar. A 4, que vale provavelmente 4 pontos aí, né? Que provavelmente é essa C, que vai fazer uma crítica e tudo mais. Ou se a gente arrisca nessa D aí, né?
que que pode estar certo ou pode estar errado, mas ela não está nada explícito no documento, beleza? Então é só para a gente ter uma ideia de como é isso. Tem que fazer pesquisa, tem que ler, tá? Nessa então aqui a gente pode ficar, eu arriscaria aqui, ó, pelas questões na C, tá bom? Beleza? Vou salvar aqui em rascunho e depois a gente debate mais. Está aberto o debate aí para a gente pensar na questão. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Então, e a D, essa questão, ela pode valer 4 pontos ou 5 pontos também, apesar dos documentos não trazerem isso, mas se a gente for pesquisar sobre essa legislação, a gente vai ver que ela é uma conquista coletiva das mulheres. Tudo bem? Só para a gente ter uma ideia, então, tem a questão, tem os documentos extras, a gente lê e responde a questão que a gente acha que está mais certa. Lembrando que não tem só uma questão certa. Tá? As questões que valem mais pontos são as questões que fazem a gente pensar mais no assunto. Beleza? Um abraço, pessoal. É isso aí. Vamos respondendo as questões essa semana para a gente ter uma boa pontuação e para a próxima fase aí, tranquilo. Pode pesquisar, usem a IA para vocês tirarem dúvidas, para poder tirar dúvidas de vocabulário e tudo mais, tá? E para ajudar a gente a pensar nas questões aí para vocês debaterem também e responder e ter um bom desempenho na prova, tá bom? Então é isso, é uma prova que faz a gente pensar, mais do que uma prova que faz a gente memorizar a data ou que seja conteudista, que normalmente os vestibulares e o Enem costumam ser assim hoje em dia. Um abraço, boa tarde.